Viva no fim. Palestra de Neville Goddard, realizada em 19 de julho de 1968. Atrevo-me a dizer que todos aqui diriam sim à declaração das Escrituras: com Deus, todas as coisas são possíveis. Marcos 10, versículo 27. Acho que você não estaria aqui se não acreditasse em Deus, e no Deus para quem todas as coisas são possíveis. Mas talvez paremos por aí e separemos o homem de Deus, e meu propósito é mostrar a você que não somos dois, que somos um, que Deus realmente se tornou homem, para que o homem se tornasse Deus. Portanto, vamos, agora à noite, apresentar-lhes as razões de minhas afirmações. Voltemos ao livro de João, ao Evangelho de João, e nos é dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 14. Bem, isso é um erro de tradução. A palavra traduzida como entre é a preposição grega em dentro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, em nós. João 1, versículo 14. João usou o plural nós, por causa da natureza que nos constitui, que o Verbo de Deus, que é definido nas Escrituras como o poder criador de Deus e a sabedoria de Deus, não tomou sobre si uma pessoa entre os homens, pois então aquela pessoa assumida teria avançado, e não mais, mas Cristo, para salvar a todos, não fez deste ou daquele homem sua habitação, mas habitou em nós. A mesma palavra criativa que criou o universo e o sustenta habita em nós. Portanto, para Deus todas as coisas são possíveis, Marcos 10, versículo 27, e portanto, para o homem todas as coisas são possíveis. Portanto, ele afirma em um livro, Mateus, para Deus todas as coisas são possíveis, mas em Marcos ele afirma, todas as coisas são possíveis para aquele, ou seja, o homem, que crê. O homem pode crer. Então, essa palavra criativa está em nós. Bem, o que é essa palavra criativa? É sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Cristo no homem. O homem é toda imaginação, e Deus é o homem, e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, que é o próprio Cristo, o corpo divino de Jesus, e nós somos seus membros. Portanto, quando você diz, eu sou, é ele. Agora, você pode acreditar que agora é o homem que gostaria de ser, embora, no momento em que o assume, a razão o negue? E seus sentidos o neguem? Você pode realmente conceber uma cena que, se verdadeira, implicaria a realização de seu sonho? Apenas imagine-a. Certamente você pode imaginá-la, mas o problema é, você acreditará nela? Você acreditará na realidade do que foi imaginado? Se eu pudesse, neste exato momento, me imaginar em um estado, qualquer estado, e habitar nele, bem, o que é habitar nele? Bem, eu estou habitando nele. Bem, isso é Cristo. E esse é o poder de ressurreição do universo. Portanto, se eu permanecer em um estado, eu o ressuscitarei e o objetivarei em meu mundo. Mas tenho de selecioná-lo e entrar no estado. Se o espectador pudesse entrar em qualquer um desses estados em sua imaginação, aproximando-se do estado na carruagem ardente de seu pensamento contemplativo, como seria se isso fosse verdade? Como eu me sentiria se fosse agora o homem que eu gostaria de ser? Como eu saberia que poderia me tornar isso? Bem, primeiro, como presumo que eu sou isso, deixe-me pensar em meus amigos, aqueles que realmente se alegrariam comigo se isso fosse verdade. Vou imaginar que os estou vendo em minha mente. Como eles me veem? Se o que estou supondo for verdade, eles devem me ver como estou me vendo e, se forem amigos, devem se alegrar comigo. Então, deixe-me supor agora que estou vendo refletido no rosto de um amigo aquilo que, se eu visse, implicaria que ele vê em mim o que eu presumi que sou. Isso vai funcionar? Tente. Digo a você, com base em minha experiência pessoal, que funciona. Como nos é dito em Coríntios, vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês. A menos, é claro, que você não passe no teste. Segundo Coríntios 13, versículo 5, tradução de Moffat. Agora somos desafiados. Ele diz,
venha, teste-se e veja. 2 Coríntios 13, versículo 5, Moffat. Bem, é assim que eu me testo: se Cristo está em mim, e todas as coisas são possíveis para Cristo, então preciso descobrir quem Ele é. Bem, eu o encontrei como minha própria e maravilhosa imaginação humana, e porque Ele habita, não apenas em mim, Ele habita em nós, tudo é possível para todos no mundo. Portanto, a melhor maneira de ajudar o homem é dizer a ele quem é Cristo. Você poderia dar a ele todas as coisas que ele precisa no mundo, mas ele voltará para buscar mais amanhã, a menos que saiba quem é Cristo. Você pode dar o mundo inteiro a qualquer um deles, eles o gastarão, desperdiçarão, se não souberem quem são. Mas diga a ele quem ele é, e ele não precisará de nada mais do que o conhecimento de quem ele é, e a aplicação desse conhecimento, pois nós somos o poder operante. Ele não funciona sozinho. Posso dizer que sua imaginação é Cristo, e talvez você acredite em mim, mas a menos que você realmente a leve ao ponto de trabalhar nela e operá-la, ela não significa nada. Bem, se nesta noite eu realmente acreditar nisso, não permitirei que o sol se ponha durante meu sono, a menos que eu me sinta na situação do desejo realizado. Não precisa ser um desejo para mim mesmo, pode ser um desejo para um amigo, para todos no mundo, porque Cristo habita em todos, e Cristo é a verdadeira identidade de cada homem, então todos devem ser empurrados para fora. Não pode haver outro se Deus é um só, portanto, eu digo a mim mesmo, como o aparente outro, o que eu faria se fosse você e, em vez de lhe dar o que ele precisa fisicamente, digo-lhe como conseguir isso por si mesmo. Como você se sentiria se agora fosse o homem que deseja ser? Como você veria o mundo se as coisas fossem como você deseja que sejam? Isso é o que quero dizer com viver no fim. Robert Frost, um ano antes de deixar esta esfera, escreveu esta história para a Life Magazine e disse: os pais fundadores não acreditavam no futuro. Que choque, eles não acreditavam no futuro. Eles acreditavam nele. Ele disse: estamos sempre imaginando antes de nossas evidências, e a coisa mais criativa no homem é acreditar em algo. Eles não tinham nenhuma evidência para apoiar sua reivindicação de democracia. Eles estavam sob o comando de um rei quando jogaram fora o rei e começaram a simplesmente construir um conceito de futuro. Eles não acreditavam que a mera passagem do tempo lhes traria esse sonho, eles acreditavam nele, e esses homens acreditavam implicitamente na palavra de Deus. E eles acreditavam que, se eu souber o que quero quando orar, acreditar que o receberei, eu o farei. Bem, se esse preceito é verdadeiro, literalmente verdadeiro, para ser aceito literalmente e cumprido literalmente, bem, então, o que estou fazendo ao não acreditar? Na verdade, eu deveria saber exatamente o que eu gostaria de ser, e descobrindo o que eu gostaria de ser em comparação com o que pareço ser, ousaria supor que eu sou isso. E minha suposição, embora falsa, se persistisse, se transformaria em fato. Isso eu sei por experiência própria e sei que é uma lei, portanto, se alguém não está se tornando o homem que gostaria de ser e me diz: bem, eu já imaginei isso uma vez e não funcionou, então o que está fazendo agora que ainda não imaginou? Se a imaginação cria a realidade, o que você está imaginando? Pois, se Cristo é o único poder criativo do universo, e eu o identifico com minha própria imaginação, bem, então minha imaginação está criando a realidade. Então, o que estou imaginando? Pego o jornal da manhã e sou alimentado com tudo que não devo comer, todos os horrores do mundo, todos os estados negativos do mundo. Depois de ler por uma hora, preciso regurgitar ou, de alguma forma estranha, apagar tudo, porque não posso passar a vida me alimentando de tal absurdo. Mas se eu realmente souber o que quero, o que você quer, o que nós queremos, e me convencer de que temos isso, se minha premissa for sólida, de que a imaginação cria a realidade, em um futuro não muito distante eu deveria ouvi-lo me dizer que funcionou para você, e outro me dizer, e eu, por minha vez, lhe dizer, e passar a vida compartilhando essa notícia maravilhosa com os outros. Então, eu digo, viva como se fosse verdade, como se fosse verdade. Essa passagem de Shakespeare nos foi ensinado desde o estado primordial que aquele que é, foi desejado até que fosse. Aqui encontramos isso em César, aquele que é foi desejado até que fosse. Júlio César, de William Shakespeare. Ele não nasceu César,
o rei, mas aqui estava uma ambição realizada, porque ele foi desejado para isso. Ele a desejou, viveu no estado, e tudo se reorganizou para se adequar a esse estado ao qual ele era fiel. Vejo isso em meu círculo mais próximo, aqueles que nem por um momento imaginariam que se tornariam proeminentes, mas que desejam ser proeminentes, aqueles que desejam ser bem-sucedidos, conforme concebem o sucesso, não há dois que vejam o sucesso da mesma maneira. Alguns o veem pelos olhos da riqueza, outros pela ascensão em alguma profissão, outros de alguma outra maneira. Bem, seja qual for o conceito que tenham, eles agora o percebem, se noite após noite dormem na suposição de que agora são o que gostariam de ser. Então, voltamos, se a palavra é realmente a palavra que cria o sistema em que vivemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. Não, nem mesmo as chamadas coisas desagradáveis, pois se todas as coisas foram feitas, ele deve ser responsável pelas coisas desagradáveis também. Portanto, as Escrituras nos dizem: eu mato, e eu faço viver, eu firo, e eu curo. Deuteronômio 32, versículo 39. Eu crio as bênçãos, eu crio as maldições, mas, agora, devo escolher a vida. Escolha as coisas belas, mas não diga que há outro Criador, pois se há outro Criador, então estamos em conflito. Portanto, minha própria imaginação pode conjurar coisas desagradáveis se eu insistir nelas, ou as coisas agradáveis, mas não pode haver dois deuses. Não pode haver dois criadores. E se eu puder encontrar esse Criador e identificá-lo com minha própria e maravilhosa imaginação humana, então não poderei passar a perna nele. Não posso recorrer a nada e culpá-lo pelas coisas que acontecem em minha vida. Sei que muitos de nós não fazem distinção e, quando vemos nossa própria colheita, não a reconhecemos. Não podemos conceber que nós, de alguma forma estranha, permitimos que essas coisas fossem entretidas por nós. Mas permitimos. Isso não poderia ter acontecido de outra forma. Portanto, se eu acreditar e aceitar, bem, então viverei de acordo com isso, e quando eu souber o que quero para alguém, e isso vale para tudo neste mundo. Bem, então, agora, neste exato momento, você deseja felicidade no casamento. Você diz: bem, não há uma única pessoa no meu mundo que seja elegível. Não conheço ninguém. Você não precisa conhecer ninguém. Tudo o que você precisa fazer é decidir dentro de si mesmo o que deseja. Agora, o que você faria se isso fosse verdade? Você usaria um anel em um dedo que implicaria que alguém o colocou ali? Alguém que você admira? Bem, então, use-o lá. Não use um anel físico. Coloque-o como se ele o tivesse colocado ali e durma sentindo que o que está sentindo é real. Não diga: é tudo imaginação. Com certeza é, porque toda imaginação é Cristo, portanto, é tudo realidade. Portanto, quando você diz: isso é apenas minha imaginação, bem, você está apenas dizendo: isso é apenas uma coisa chamada Cristo, quando você trata a imaginação dessa forma. Existe algo neste mundo que não tenha sido imaginado antes? Diga-me o nome de uma coisa ou aponte uma coisa neste mundo que agora é considerada real, e que antes não era apenas imaginada. O que agora é comprovado já foi apenas imaginado. Portanto, esta é uma afirmação verdadeira: todas as coisas foram feitas por ele. João 1, versículo 3, e ele é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Toda a realidade objetiva é produzida exclusivamente por meio da imaginação. As roupas que você veste, as cadeiras em que está sentado, este lugar em que estamos agora, tudo já foi apenas imaginado. Agora à noite, descubra exatamente o que você quer, não o que eles acham que você deveria querer. Não peça permissão a ninguém. Você não precisa da permissão de ninguém, você só precisa de sua própria decisão. O que eu quero? Agora, como seria se isso fosse verdade? Agora, pegue o clima e tente dar a esse clima toda a vivacidade sensorial da realidade, todos os tons da realidade, e, em seguida, durma nele como se fosse verdade. E então aguarde o inevitável.
O inevitável é que você vai ressuscitá-lo e objetivá-lo na tela do espaço, e então o mundo o chamará de real, e eles podem não acreditar em você. Isso realmente não importa. Se você disser a eles que isso aconteceu porque você simplesmente imaginou, não, eles apontarão para a série de eventos que levaram a isso e darão crédito à ponte de incidentes, pela qual você caminhou em direção à realização desse estado, e apontarão alguma coisa física que foi a causa. Não, a causa é invisível, pois a causa é Deus, e Deus é invisível aos olhos dos mortais. Quem sabe o que você está imaginando? Ninguém sabe, mas você pode sentar e imaginar, e ninguém pode impedi-lo de fazer isso, porém você pode dar realidade ao estado imaginado? Se fizer isso, sim, uma ponte de incidentes aparecerá em seu mundo, e você passará por uma série de eventos que levarão à realização do estado imaginário. Mas não atribua causalidade a nenhum passo físico que você tenha dado em direção à realização desse estado.